Muito bom. Ó, o senhor está falando, ele é teólogo, ele é psicólogo e ele é pós-graduado em filosofia. Mas hoje aqui, eu quero que vocês esqueçam que a gente é psicólogo, psicólogo. Nós vamos falar aqui como crente, né? Porque dá muita confusão esses assuntos. E o Alcione, ele tem três livros bacanérrimos, que eu conheço. Você pode falar dos outros, mas tem o Heranças do Passado, que é um livro muito bacana, muito bacana. Os livros são todos na lógica, eu não gosto desse, talvez, batalha espiritual, mas são muito sobre a espiritualidade cristã e libertação, né? O, É, o hoje eu Heranças tenho do falado Passado, mais né? para aconselhamento. A gente fala É, hoje muito, eu chamo aconselhamento integral. que eu acho mais bacana, né? É. O Heranças do Passado, Contaminação Espiritual e este que é o tema da live, né? Que nós vamos falar de tudo um pouco, mas que é o físico, emocional e espiritual, qual a origem do seu problema, né? E que eu acho que talvez seja o seu livro mais conhecido, não é? Cara, eu acho que o meu livro depende, não sei, eu acho que talvez seja ainda o Saindo do Cativeiro, que foi meu segundo livro. Esse aí eu não lembro de ter lido. Esse livro foi um livro bastante, quer dizer, relativamente bem divulgado, bem vendido. Que Foi meu benção, segundo cara. trabalho. O meu primeiro trabalho foi o Heranças, o segundo foi o Saindo do Cativeiro, o meu terceiro foi o Físico, Psicológico e Espiritual. Que é o livro que eu acho mais bacana, depois você coloca aí, porque a gente que está inserido nos dois mundos, né? Vamos colocar assim, tanto no mundo psíquico quanto no mundo da espiritualidade cristã, a gente vê que as pessoas fazem muita confusão sobre essas coisas, né? Eu sempre brinco que o cristão ele tem uma aceitação das questões biológicas abaixo do pescoço. Ele não aceita as coisas biológicas acima do pescoço. Então, você falar de cérebro, você falar de emoções, você falar de transtornos mentais à igreja, as pessoas logo associam ao capiroto. Já logo levam para o lado do inimigo e tal. E a gente não vai ignorar isso, nós vamos falar aqui um pouco. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que. Eu sei que você tem um trabalho muito bacana, mas assim, como integrar essas três coisas? O biológico, o emocional e o espiritual. Eu falo muito aqui desses três mundos, que eu sempre coloco que é um banquinho de três pés. Que por mais que didaticamente a gente tente separar o biológico, o emocional e o espiritual, essas três coisas elas são uma interferindo na outra, como se fosse um pilar que sustenta as outras duas, né? E eu vejo Sim. muitas dúvidas das pessoas, nós vamos entrar nisso também, é um tema hoje, sobre até que ponto, eu sei que isso é polêmico, até que ponto questões de contaminações espirituais do passado, até que ponto coisas do passado podem influenciar o presente das pessoas. Isso não só no âmbito da saúde mental, que a gente sabe que nós temos registros mentais, mas no âmbito da questão espiritual mesmo, cristã, né? Hoje é quase uma unanimidade que em muitos trabalhos de aconselhamento integral se faz aquele inquérito da vida prévia das pessoas sobre quais foram as exposições espirituais que as pessoas tiveram, para você buscar links e tudo. Uma outra coisa que nós vamos falar hoje, que muitas pessoas perguntam, que é esse lance de, que eu entro nisso aí também, que eu acho que é bacana, que é sobre essa questão do diferenciar o emocional e o espiritual. Ou seja, até que ponto o inimigo ele age na mente de um crente? Será que o crente fica endemoniado? Eu sei que nos seus livros você usa outra palavra que você vai falar aí. Mas qual que é o nível dessas coisas e tudo? E aí eu acho bacana, porque eu brinquei aqui, mas você é uma autoridade nisso, a gente pode trocar uma ideia, eu falando do meu ponto de vista aqui e tudo. Mas eu queria que você falasse, como integrar essas três coisas, biológico, emocional e espiritual? Como após aí, sei lá, 19, 46, você tem 20, você tem muitos anos aí de ministério. Como é que você integra essas coisas? Como é que você vê isso hoje? Cara, olha só. Na verdade, assim, quando eu comecei nessa área, isso foi em 90 e... Na verdade, eu já me converti dentro dessa área, né? Eu costumo dizer que eu já me converti dentro deste ministério, porque o meu pastor,
Você vê, quando eu tinha 2 dias de crente, o primeiro livro que ele me deu para ler foi um livro chamado Demônios Derrotados. Você vê, o E esse cara... aí era dos mantos, hein? O cara Então, você acabou vê de que ele converter, né? Demônios derrotados. não estava muito bem agrilizado, não. E aí ele já estava assim, bastante integrado nessa área. Integrado não, ele estava começando a conhecer essa área, uma igreja presbiteriana, pra você ver. Na Oh, época ele falava que ele tinha 10 anos de pastor, ele nunca havia visto uma pessoa endemoniada. Agora, isso olha foi só. na década de 90. Hoje em dia, o cara vê na internet, o diabo da entrevista no rádio, a coisa já está mais popularizada. Mas naquela época, era um caso, sobretudo num contexto presbiteriano, em que não havia acesso. As pessoas, esses presbiterianos, eles normalmente não tinham acesso a esses casos. Então, quando ele começou a mexer com essa área, a se envolver, ele começou a me levar. Então, as minhas primeiras experiências começaram a partir dele, embora, inicialmente, eu tive alguns contratempos. Por exemplo, um caso, que foi o meu primeiro caso, a minha primeira tentativa de libertação, eu passei o dia inteiro tentando arrancar o capeta do corpo do rapaz, para 2 anos depois descobrir que o cara era um esquizofrênico. E aí Sério. eu fiquei o dia inteiro lá orando com o rapaz, eu e um grupo, e eu não entendia por que o demônio não ia embora. E É, foi engraçado, só duas porque coisas aí. O seu áudio está um pouco ruim. Eu não sei se é algum eco e tudo. tá Se ruim. você, é, Eu não sei. e Deixa eu abrir. agora, Ah, tem mas um livro. tá me ouvindo Esse bem? negócio que você falou aí da confusão da esquizofrenia, né? Sempre quando eu vou dar uma aula, eu coloco. Ah, Tem um livro cristão que fez um estrago muito grande no pessoal, que é aquele Porcos na Sala, sim, onde o verdade. cara ele tem uma abordagem muito radical e ele Ele leva muito, espiritualiza, né? ele espiritualiza a esquizofrenia e isso É, faz com que muitos, infelizmente, pessoas com esquizofrenia na igreja sejam vistos como endemoniados e tal, e isso é um exatamente. problema enorme. Mas aí fala aí, Mas, você estava contando aí, você ficou 2 dias, mas em vez de você dar um é, maldol pro cara, em vez de você mandar pro psiquiatra, você ficou orando. então, mas nós tínhamos uma regra na época que era assim: tudo que é esquisito, que eu não posso explicar, só pode ser coisa do diabo. Então, essa era a regra. Você ia analisar um caso, é esquisito, é um trem que eu não posso explicar e só pode ser coisa do inimigo. E aí passamos um dia lá orando, 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 sai, tá, e o trem não resolvia. O cara continuava assim, surtadão. Aí foi engraçado que mais à noite eu liguei para o meu pastor, né, presbiteriano, começando a entrar nessa área. E ele falou assim: aí, meu filho, como é que tá lá? Eu falei: pastor, aqui são legiões e legiões de demônios. Ele falou: não, mas Deus vai dar vitória e tal. Eu perguntei para ele: mas para onde a gente expulsa tanto demônio? Que é muito. Ele falou: ah, manda para o quinto dos infernos. Aí foi essa a dica que ele me deu. Voltei lá, tentamos orar, não resolveu, saí de lá muito abatido. Veja, esse foi o primeiro caso que eu fui tentar aplicar as técnicas que eu estava aprendendo nos livros. Mas depois, eu não sei se você já teve acesso a esse livro, um autor chamado Kurt Koch escreveu um livro com um psiquiatra alemão chamado Alfred Lechner, um livro da década de 70 chamado Ocultismo, Demônios e Exorcismo. Já viu esse livro? Não, não. Então, o livro foi escrito em 1974. Cara, esse livro chegou a mim, fui ler, e o Alfred Lechner faz uma comparação dos quadros psiquiátricos com os quadros espirituais, mostrando e fazendo um paralelo de características que podem distinguir os quadros. E aí, quando eu bati o olho lá na tal da esquizofrenia, eu falei: ah, aquele cara era um cara que ele tinha realmente um transtorno de esquizofrenia, era um sujeito psicótico. Mas então, a partir daí, eu comecei, claro, a militar mais essa área, mas com o tempo... Tá dando para ouvir bem minha voz? Tá indo bem? Tá dando, beleza. Tá indo bem. A gente foi vendo que nem todos os casos a gente resolvia pela libertação. Ou seja, tinha muita gente doente da alma, tinha questões orgânicas, e eu via que a maioria dos líderes, eles não tinham esse discernimento. Normalmente, ou eles jogavam tudo para o espiritual, ou eles jogavam tudo para a questão orgânica. Então, eles não conseguiam fazer esse equilíbrio do que era um problema espiritual, o que era uma questão emocional e o que era uma questão orgânica. E aí essas experiências de insucesso e essas experiências fazendo essa distinção me levaram a fazer essa pesquisa sobre o físico, o psicológico e o espiritual. Por quê?
Primeiro Tessalonicenses 5:23, Paulo fala que o Deus da paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Para mim, eu gosto de interpretar esse texto como o amigo Fábio Damasceno, espírito, alma e corpo como sendo uma hierarquia. Para mim, essas três esferas têm algumas características importantes. A primeira delas, para mim, é mais importante, é que elas perfazem uma hierarquia. Na minha vivência, eu passei a perceber que o espiritual está lá no topo da hierarquia, depois vem a alma, e normalmente essas duas esferas, o que acontece com elas, vai desaguar no corpo. Daí você tem, então, as doenças psicossomáticas, mas você tem doenças de fundo espiritual, que se manifestam no corpo. O médico, o profissional, revira a pessoa e não acha. E aí, às vezes, uma simples oração, ou alguém que tem uma capacidade mínima de tentar encontrar uma coisa espiritual, ora, confessa, e de repente esse cara se vê livre daquela doença. Não é à toa que a Igreja Universal, bem ou mal, a propaganda dela ela faz aquela lista de doenças, se você tem aquela lista, aquela renca de doenças, porque, bem ou mal, eles trabalham com essa parte espiritual, e eles sabem que quanto mais questões espirituais o sujeito tem em aberto, mais ele fará sintomas. Então, ele eu sempre brinco, assim, só te cortando, eu brinco nessas questões, que só não vê quem não pesquisa, né? As pessoas falam assim, eu não vejo isso, mas começa a pegar um culto e começar a fazer oração sobre sintomas, você vai ver, né? Sim. As pessoas, às vezes, elas não veem isso porque elas não... Então, você disse bem, a gente, às vezes, tem sintomas mais genéricos, né? Tem sintomas mais coletivos, que eles não fecham uma síndrome, vamos colocar assim, de um transtorno mental, mas quando o cara ele faz ali esse processo de oração e tudo, você tem ali a manifestação, o nome que a pessoa quiser usar, né? Sim. Então, né? Então, às vezes ele fala assim, eu não vejo isso na igreja. Você não vê porque você não ora, poxa. Entendeu? Não é? Sim, verdade. E assim, o que eu procuro fazer para integrar essas áreas é, primeiro, respeitar essa hierarquia, entender como hierarquia. Então, o que eu oriento até alunos em aconselhamento, a gente tenta fazer uma sondagem, primeiro, dessa parte espiritual, até para você descartá-la, porque a grande questão, Ismael, que eu percebo é que, normalmente, a pessoa, quando adoece ou ela faz o sintoma, ela tem um pouquinho do espiritual, ela tem um pouquinho da alma e ela tem um pouco do orgânico. Só que uma esfera se destaca em relação às demais normalmente. Então, por exemplo, se você pega um cara que tem um contexto pregresso de espiritismo, de ocultismo, de práticas espirituais, a família tem uma linhagem carregada do ponto de vista espiritual, Sim. Normalmente o espiritual vai ser uma esfera de maior destaque, que vai gerar sintomas, mas vai ter um pouquinho do psicológico e vai ter um pouquinho do orgânico. Mas às vezes você trabalha com um cristão doente, o cara que nunca colocou o pé dentro do centro espírita, não tem passado pregresso no ocultismo, no espiritismo, a família também não. E aí você vai investigar, fazer uma análise daquele sintoma, e às vezes você vê que o psicológico é uma família disfuncional, é uma família muito doente, é um cara que veio de uma série de questões familiares disfuncionais, às vezes até dentro da igreja. E às vezes você não vê essa herança espiritual tão poluída, você não vê tanto trauma, mas você vê a genética. Você vê a questão biológica muito forte. Você tem famílias de cristãos, de 20 gerações de cristãos, famílias organizadas, famílias, assim, dentro de uma média, com uma boa adaptação, mas que tem uma genética, né? É uma questão orgânica, que aí você falou do biológico. Eu lembro, não vou deixar você falar, mas vou contar uma história rapidinho do meu pai. Sim. O meu avô era bruxo, mexia com magia, ele era curandeiro, mexia com as coisas bem cabulosas lá em Mantena. E o meu pai, cara, ele tinha muitos problemas que ninguém achava a causa. Ele viajava, consultava neurologista, tinha tonteiras, mal-estar, desmaios, assim, não epiléticos, nada disso, mas assim, ele passava muito mal, ele era um cara que ele tomava um monte de remédio controlado. Eu lembro dos meus pais, ele tomando pilhas de medicamento e tal. E o homem, rapaz, quando ele converteu lá, ele teve uma conversão na Assembleia, depois ele foi para a Igreja Batista, o cara estopou tudo isso. Assim, foi uma resolução biológica
que com certeza veio, e muitas pessoas que oraram, que acompanharam ele no início da conversão, falaram, olha, você sente, você tinha toda essa percepção, tudo muito da herança espiritual pesada que paira sobre a família de vocês. Mas aí aquela questão toda, que demora muito, que o Senhor estava quebrando e tudo, e ele, cara, parou, ele nunca mais, assim, ele precisou, ele sentiu aquelas coisas. Então, dentro dessa hierarquia que você colocou, com certeza nele o preponderante era a questão espiritual, entendeu? Mas aí você estava falando, deixa você continuar falando aí. Mas eu só lembrei da genética, Não, porque claro. eu penso muito que a gente é negligente nessas questões, né? Você disse bem, tem aquele cara da herança espiritual, tem aquele cara que ele joga para a herança espiritual como um caminho mais fácil, porque é mais fácil jogar no capiroto do que ele modificar a casa dele, do que ele tentar trabalhar as maldições emocionais, né? Aqueles vícios de comportamento que passam. E você tem aquele cara cristão que ele nega a biologia, cara. Que ele nega a genética, que ele nega o cérebro, que ele nega a mutação da serotonina, que ele nega um monte de coisas, né? Então, vou deixar você falar aí, mas pode terminar aí. Então, na verdade, quando a gente pensa na questão biológica, a gente começou a ver isso também na medida que a gente foi atendendo, mas nós também não entendíamos, né? Depois eu comecei a investigar, depois veio a formação em psicologia e me possibilitou conhecer um pouquinho mais também da parte biológica. E aí eu comecei a entender determinados casos também, por exemplo, pessoas com alterações hormonais, pessoas que eu comecei a ver que realmente tinha a ver com a química do cérebro, ou gente em depressão, que tinha um problema de hipotireoidismo, etc, e etc. Então, na verdade, assim, quando nós temos um sintoma, partindo dessa premissa de que nós estamos diante desse ser tridimensional, o conselheiro tem que ter essa habilidade de fazer essa entrevista. E aí, a minha orientação é que se parta dessa investigação começando da parte espiritual. Por que eu falo da parte espiritual? Porque se a gente não resolver isso lá em cima, dificilmente a gente consegue tratar o corpo e a alma. E isso eu vejo em vários atendimentos. Por exemplo, vou contar um caso. E só assim, é mais fácil, né, senhor? Eu falo que quando é o espiritual é mais fácil. É onde as soluções são mais rápidas, né? Elas são... Sim. Eu costumo dizer o seguinte, se você tenta tratar um sintoma na alma e no corpo, é como um carro com freio de mão puxado. Se o cara tiver muitas travas, primeiro, essas questões espirituais, elas vão comparecer disfarçadas em questões emocionais, em questões orgânicas. Mas que o terapeuta, como eu já atendi casos, o terapeuta me ligar, como pastor e psicólogo também, ele fala, cara, eu já fiz não sei quantas sessões, não vai para frente. Teve um caso há pouco tempo de um rapaz que tinha pânico. E fazendo sucessivos pânicos. Então, um terapeuta até da igreja pediu, converse com ele um pouco para mim, porque eu já não sei mais o que eu faço, o pânico dele não melhora. O cara, eu nem sabia que tinha essa especialidade na medicina, cara. Ele falou, eu já estou indo para o arritmologista. Para mim só tinha cardiologista. Aí o cara falou, o arritmologista, a última solução vai ser me levar para a UTI, botar um catéter lá no meu coração, e falou lá todo o procedimento que eu tenho que fazer. Eu falei, cara, vem cá. E esse moço cresceu numa família espírita, em que os pais se separaram, ele cresceu com a madrasta fazendo um monte de coisa contra ele, espiritual, e ele cresceu indo no centro espírita quebrando as coisas da madrasta. Então um fazia, o outro quebrava. E foi interessante, porque quando a gente começou a orar por isso, cara, ele fez um pânico ali na minha sala, mas era um pânico espiritual. Tanto que a gente orou e o trem foi embora. Sim. Depois eu ajudei ele, a gente foi fazendo outras orações e tal. Claro, eu atendi ele não como terapeuta, mas como pastor. Mas esse moço, o sintoma dele recebeu uma porrada muito grande naquela tarde. Ele teve, assim, não vou dizer uma remissão completa, porque ele tinha um quadro de ansiedade, mas ele teve um avanço muito grande. Por quê? Porque havia uma questão espiritual com maior prevalência, mas ela vai disfarçada para a alma e fica como um transtorno na alma, ou ela vai para o corpo e o médico também não acha. Vou te contar um caso recente. Lá naquela turma de São Paulo que você foi lá falar, eu sempre faço uns atendimentos junto com os alunos para eles verem. Rapaz, um rapazinho que se candidatou, eu fiquei até meio pesaroso de pegar o caso quando eu vi. Esse cara tinha uma dor nas duas pernas desde os 19 anos de idade. Ele falou, o cara já tinha 40 e poucos anos. Ele falou assim, olha, eu estou falando com você que agora a dor está aqui.
Ele falou assim, olha, é 24 horas por dia com essa dor. Eu falei, que interessante. Mas aí eu comecei, então, a fazer uma anamnese do caso. E algumas coisas interessantes. Primeiro, o pai tinha essa dor. Quem mais na família tem essa dor? Minha avó tem essa dor. Inclusive, a minha avó não consegue nem mais andar. Ela está na cama com as pernas atrofiadas. E aí, desde quando você tem essa dor? Começou com 19 anos. Aí o cara foi contando, fazendo toda a narrativa. E aí eu fui pegando esses fatos, onde eu achava que podia ter alguma coisa. E, cara, foi interessante. Nós oramos ali, junto com a turma, oramos ali. Quando terminou aquela parte de oração, de renúncia, lá, colocamos os pontos que ele colocou, o cara já, assim, praticamente ele já não sentia dor. Depois da nossa aula quinzenal, 15 dias depois ele voltou, fizemos a ministração de novo, ele teve remissão do sintoma, e esse cara continuou no curso, e ele foi indo. E aí o que ele começou a relatar? Ele falou, cara, depois que essa dor foi embora, ele falou, Alcione, são mais de 19 tipos de exame, eu vou trazer o nome dos exames. Cara, eu sofro com isso desde 19 anos de idade. E ele começou a falar para mim, a minha vida sexual foi impactada com um monte de coisa na vida dele, que ele sentiu os efeitos depois daquele processo. Então, veja, ele tinha uma questão de cunho espiritual, mas que comparecia no corpo, mas que não era do corpo. Era uma questão de cunho espiritual. Então, assim, como aconselhadores, a gente precisa ter esse discernimento para ver quando a gente está jogando no campo e a gente percebe que a coisa não está fluindo. Pois é, mas aí assim, só te interromper sobre um ponto aí importante, nós vamos caminhar isso aí. Mas assim, uma das polêmicas da questão cristã e evangélica, que nós temos o pentecostal, que faz essa leitura mais direta, nós temos aquele ultra-reformado que não aceita essas questões. Mas na questão quando se parte de uma origem espiritual para um sintoma, tem alguns passos que são importantes. Primeira coisa é você identificar, você nomear essa dor, né? Você tem que dar um nome para aquele processo e tem que haver um processo de confissão espiritual, né? Um processo de confissão para o que nós podemos chamar de libertação, de cura e etc. e tal. Por que isso acontece com uma pessoa que já é cristã? Porque, veja só, o argumento que muitos usam num campo teológico, nós temos uma briga teológica que nós não vamos resolver ela aqui na live, mas muitas pessoas colocam assim, ó, se você aceitou a Cristo, todas as maldições foram quebradas, você não precisa mais de fazer essas questões. Já dentro dessa linha, você entende o novo nascimento espiritual, você entende que há um novo nascimento no campo do espírito, mas você aceita, permite que no campo, tanto da contaminação espiritual quanto no campo da alma, né, vou entrar nisso, você tem processos ali que devem ser trabalhados pós-conversão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é uma grande treta. Igual eu falei, nós vamos resolver essa questão aqui, mas o seu ponto de vista sobre isso, entendeu? Então, a minha perspectiva é que a gente tem que separar salvação de santificação. Para mim, esses ministérios de discipulado, aconselhamento, cura interior, libertação, tudo isso faz parte da santificação do cristão. Por exemplo, esse texto que a gente acabou de citar, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos guarde, santifique. Não é vos guarde. Não, santifique em tudo. Em tudo. Onde que tem que santificar? Espírito, alma e corpo. Tem uma outra passagem, 2 Coríntios 7:1, Paulo fala assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda sujeira, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no Senhor. Então, veja bem, estes textos e outros, na minha opinião, porque o problema é que nós restringimos a santificação apenas ao aspecto moral do ser humano. Sim. Quando a gente fala em santificação, a gente pensa na carne, nas obras da carne. Ou a gente pensa na questão da renovação da mente. Sim, a santificação, veja, até o espírito precisa estar no campo da santificação. Na minha opinião teológica, eu não entendi isso, mas até para mim, até o espírito pode ter contaminações. Por exemplo,
Quando você pega pessoas que vêm de atividades espirituais pregressas, elas podem ter sujeiras espirituais. E esses dois textos falam sobre isso. Paulo incluiu o espírito. Em aos Coríntios, ele disse, tem que tirar a sujeira da carne como do espírito. E foi para a mesma igreja que ele falou do novo nascimento. Então, assim, nós precisamos, fica melhor a gente entender isso, que o cristão pode passar, se a gente distingue salvação de santificação. Há uma frase interessante do Spurgeon, que Spurgeon dizia o seguinte, que salvação é quando Deus tira o homem do mundo, e santificação é quando Deus tira o mundo do homem. Agora, quando esse cara veio de envolvimentos pregressos espirituais, esse sujeito pode ter faixas, ataduras, contaminações. Por exemplo, em Atos você tem um personagem que era um mágico chamado Simão o Mágico. Esse cara converteu, Filipe o batizou, diz o texto que ele acompanhava extasiado os milagres. Ou seja, ele não perdia um culto. O cara não faltava uma reunião, né? Estava extasiado. Eu falo que é o caso do homem que expressa Deus, né? Mas ele ainda não está com a sua integridade modificada ainda por Deus, né? Sim, mas porque ele é salvo, mas está sendo santificado, né? Então, ele aderiu à fé, ele foi batizado e ele não perdia os trabalhos. Mas aí, quando Pedro vai lá e tal, ele fica vendo lá os milagres, ele oferece dinheiro a Pedro, e Pedro usa uma expressão interessante. Pedro diz, vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Veja que, apesar de Simão já estar convertido, ele tinha ainda questões pendentes. Nós não podemos tomar o novo nascimento como um ato mágico, como uma transformação imediata. Veja, a mesma igreja de Corinto que Paulo fala, vocês são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, Paulo fala isso para os coríntios, era a igreja mais problemática, era a igreja mais complexa do Novo Testamento. Então, ser nova criatura não implica que você vai estar completamente transformado. A igreja de Corinto, no caso, seria um grande problema para nós advogarmos essas coisas. Você já está curado, você já está liberto. A igreja de Corinto era a igreja mais problemática do Novo Testamento. É o que eu falo muito com os pacientes, ou quando vou dar uma aula sobre isso, que não existem dois processos na conversão. O primeiro é que Deus não faz formatação do HD. Tem crente que acha que Deus pega todos os arquivos poluídos dele, todos os vírus instalados, quando converteu, Deus vai lá e dá um formato. Lembra do MS-DOS? Deus formatava o computador e limpava. Isso não é verdade. Eu brinco que Deus vai lá, troca a nossa antena Wi-Fi, dá uma ajustada ali para o hardware poder funcionar, mas os vírus continuam instalados no sistema. E uma outra coisa sobre essas contaminações e tudo, que é o que a gente vê muito, é que o novo nascimento também não é vacina, né? A gente está aí na busca da vacina do Covid. O crente, às vezes, ele acha que ele converteu e ele também é imunizado sobre essas questões, né? Mas aí eu falo muito com os amigos, falo, olha, você converteu tudo, começa a sair com vagabunda, começa a transar com piranha, começa a enfiar o seu negócio aí em cavernas contaminadas, que você vai ver que encrenca que você vai começar a arrumar para a sua vida. Então, assim, tem esse outro processo também, que a gente está falando muito do pré-conversão, mas a gente também tem essa questão pós-conversão, que eu tenho convicção que ela não é só uma questão de contaminação de alma, que não é só um processo no campo da psique, da compulsão e tudo. O sujeito, um abismo vai chamando um outro abismo e ele vai bagunçando a vida dele mesmo, né? Então, assim, eu sei que esse pós também é uma coisa muito importante, né? Esse processo de santificação, que ele também é voluntário, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento e por aí vai. Então, o que você acha disso também? Então, para mim, a salvação, como eu aprendi no seminário, ela é um ato imediato, contínuo e final. Eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu finalmente serei completamente salvo. Agora, o cristão,
ele é um homem de Deus, mas ele é um homem, ele é um ser humano. Então, nós estamos aí nessa jornada. E a gente tem que estar atento aí a todas essas áreas que a gente pode melhorar, né? A questão, Ismael, é que muitas vezes as pessoas, quando elas se convertem, as pessoas acham, elas tomam o novo nascimento como se o cara virasse anjo, né? É. E aí, como eu trabalhei de início. Veja, hoje, Ismael, isso foi na década de 90, o início da minha peregrinação nessa área. Hoje, em 2020, o que eu mais trabalho hoje é com crente doente, porque depois eu fui migrando minha área para estudar religiosismo, quais são as doenças que isso traz. Eu migrei para estudar abuso Abusos. espiritual. Que eu acho que é um tema que a gente um dia tem que fazer uma live, né? É Eu migrei incrível, para cara. estudar caráter Quantidade de gente disfuncional. sequelada por abusos espirituais que a gente É. atende é uma coisa absurda, né? Então, hoje parece que o capeta está mais sumido. O espiritual está presente, mas, por exemplo, no contexto da igreja, o que eu vejo hoje são igrejas muito doentes pelo religiosismo, são cristãos cativos do perfeccionismo, do legalismo, são cristãos muito presos a ritual, são cristãos que não conseguem entender a graça, o cara, a relação dele com Deus é de causa e efeito, Deus virou patrão, eu virei empregado, eu faço, Deus me dá, eu não faço, Deus desconta em folha. E aí chega uma hora que o cara sucumbe, né? E aí essas são as queixas que as pessoas trazem com a clínica psicológica, como meu público, quase todo ele é de cristãos, você vê que a espiritualidade, quando ela é boa, ela alavanca o sujeito, Sim. né? Ela motiva. Mas quando ela é ruim, como eu tenho visto com frequência essas espiritualidades muito patológicas, ela pode, rapaz, gerar e piorar ainda os transtornos que as pessoas É, já eu, resolveram. eu, eu falo o seguinte, eu brinco que é uma neurose cristã induzida, né? Cristã não no sentido cristã raiz, real, mas uma neurose induzida por um cristianismo falho, né? Eu vejo aqui no Instagram, cara, eu tenho lá as perguntinhas, você às vezes tem dia que pode olhar e tudo. Eu vejo como que isso machuca as pessoas, cara. Como que tudo que Paulo colocou em Colossenses, nos Gálatas, como que essa vida cristã do terror, do medo, do assédio, da barganha, da manipulação, desse terror psicológico persistente, como que isso é uma força, porque isso passa pela espiritualidade, porque eu particularmente acredito que esse tipo de líder ele é um líder usado pelo inimigo, esse líder opressor, esse líder abusador, ele é um líder espiritualmente usado porque ele machuca, ele fere muitas pessoas. Como que isso, cara, é uma bomba. Para você, como eu disse assim, eu brinquei agora há pouco, quando é o espiritual é mais fácil, você vai lá e resolve, sai, resolve, confessa, leva na cruz e pronto, amém. Mas esses processos de você reabilitar o sujeito numa espiritualidade saudável, eles gastam muito tempo. É uma reconstrução onde parece que você está falando um outro idioma, às vezes, inicialmente, para a pessoa. Eu falo que rodar um Linux, onde estava rodando um Windows, às vezes é complicado para algumas pessoas. E nesse processo de reabilitação psicológica, eu não sei se você percebe que, inicialmente, até, muitas pessoas pioram antes de melhorar, né? Muitas pessoas, às vezes, elas passam por um processo de luto, de raiva com Deus, de rejeição à igreja, de ter aquele sentimento de não congregar. Por isso que eu sempre insisto aqui no Instagram que a maioria das pessoas, eu não posso dizer todos, que não gostam de congregar ou que têm aversão à igreja, são pessoas que passaram por processos abusivos dentro de instituições. Como que esse processo é difícil, né? Eu não sei se você tem visto isso na clínica também, né? É um Sim, parto, cara, entendeu? sim. É porque hoje nós temos a metade de evangélicos estão afastados. Você tem 30 milhões de evangélicos, você tem 30 milhões de desviados, né? Sim. Então, você tem gente que foi bastante machucada aí por essa mentalidade religiosa. E você veja que esse religiosismo ele é uma coisa tão impactante porque foi ele o principal adversário de Jesus.
Sim, Se você sim. pega as páginas dos evangelhos, a gente acha que o maior adversário de Jesus foi lá a Pomba Gira, O o Zé diabo. Pilintra, né? Não, os maiores adversários de Jesus eram homens, pasmem, pasmem, que jejuavam 2 vezes por semana, dizimavam, Uau. ofertavam, e foram chamados de filhos do diabo, né? A primeira cusparada que Jesus levou não foi de um soldado romano e nem de um filósofo grego, foi de um pastor, foi no Sinédrio, um pregador dentre os 70 que se vira e cospe no rosto de Jesus. Quando Jesus estava para ser julgado, o próprio Pilatos, pagão, fez até discernimento para soltá-lo, mas a multidão de judeus, junto com os sacerdotes, enfurecida, gritavam crucifica. E esse mesmo Jesus nos disse: vede e acautelai-vos com o fermento dos fariseus. É aquela história, né? Poxa, vocês não estão dentro, ainda atrapalham quem quer entrar de entrar, né? É, e eu vejo que, eu não sei assim, do campo da psicologia, eu percebo até que pessoas que vivenciaram, olha para você ver como é que são as coisas, né? Pessoas que vivenciaram alguns traumas emocionais, que vieram de certos tipos de família, elas são mais propensas a serem e se permitirem serem abusadas e Sim. manipuladas por esses líderes. E é uma coisa, cara, que não depende de formação acadêmica. Você vê pessoas, eu lembro que eu atendi uma turma aqui de BH, que era de uma seita que existia aqui perto. Cara, era juiz, era médico, eram pessoas assim, super respeitadas nos seus ambientes profissionais, mas que se permitiam fazer abusos absurdos. Chegava um ponto o cara ter que contar como é que ele transava com a esposa, o que ele fazia. Ele tinha que avisar que ele tinha que transar. Ele tinha que. Eram coisas assim, surreais, que eu ficava olhando aquele sujeito assim, pô, o cara, uma formação intelectual, com doutorado, tudo. Essa força do abuso espiritual é uma força muito forte, cara. Quando você Porque mistura. Né? o abuso não está no campo da razão, o abuso está no campo dos afetos. É, Né? Então o sujeito vem para a igreja, porque assim, a gente vai aflorar a nossa doença num ambiente onde a gente vai se conectar. Se o cara vai se conectar a uma religião, uma igreja, é ali que a doença dele vai tomar um formato. E aí é um cara que chega numa igreja, é aquele ditado, assombração sabe para quem aparece. O cara, às vezes, chega carente, está caçando um pai. Né? Aí, daqui a pouco, tem ali um pai espiritual. E aí, o pai espiritual começa a guiar o cara. E aí, se ele é alguém que não teve um pai, ou vem de uma estrutura muito autoritarista, autoritária, em que ele aprendeu a obedecer sem questionar, então uma coisa vai encaixando com a outra. Então, ali, as doenças dele vão tendo um formato e daqui a pouco ele vai ficando adaptado. E veja, as pesquisas mostram que os abusos não se dão no campo da razão, eles se dão no campo das carências, dos afetos. E eu tiro por mim mesmo, né? Como é que as minhas questões emocionais afloraram no campo da religiosidade. Tanto que com 21, 22 anos de idade eu tive um estresse crônico violentíssimo. Eu estava lá no neurologista fazendo exame e não aguentava mais nada, com 21, 22 anos de idade. Agora, o meu não contexto, resolveu, não resolveu o problema ainda neurológico, né? Mas assim, você ainda está o tratando. meu contexto familiar, e aí juntou com aquele religiosismo terrível, e aí deu no que deu. Mas tudo é para a glória de Deus. 10 anos depois, me ajudou a escrever um trabalho sobre religiosidade, para entender o fenômeno. Eu também tenho essa vivência. E é curioso, assim, que a gente fala muito, né, da espiritualidade emocionalmente saudável. E, assim, ela parte... Eu queria que você falasse também sobre esses pilares de ter... Que o texto diz que Pai conserve o vosso corpo, alma e espírito íntegro e irrepreensível até a vinda do Senhor. Como conservar? Né? Como é esse processo de conservação do corpo e alma e espírito? Porque a gente pode falar dos cuidados da alma, dos cuidados com o corpo e dos cuidados espirituais. Como que você pensa isso hoje, depois desses Então, anos todos? olha só, se eu fosse falar como um conselheiro,
quando eu vou atender alguém, por exemplo, se eu pego essa parte espiritual, eu ajudo essa pessoa a fazer uma anamnese do histórico dela, para ajudar ela a confessar essas coisas, renunciar a esses vínculos. Então, para mim, essa parte espiritual está muito linkada à libertação. Sim. Porque a libertação, dentro do aconselhamento, eu sempre pensei a libertação dentro do aconselhamento, não essa libertação aí sai. Mas a libertação que para mim funciona como uma terapia, em que eu sento com uma pessoa, escuto a história dela e vejo os envolvimentos pregressos dessa pessoa, para ajudá-la a orar, a confessar, a se desligar disso. Para mim, isso ajuda ela a santificar o espírito dela. Do ponto de vista da alma, aí nós temos o aconselhamento, o discipulado, eu acho que essa própria caminhada com Deus, a palavra de Deus, a renovação da mente, eu acho que tudo isso vai renovando a nossa cabeça. Né? Você está lá na igreja, uma palavra que vem, que leva você a mudar um paradigma, um pensamento, que leva você a sentar com seu pai, sentar com a sua mãe, se mudar enquanto pai, mãe, dar mais tempo ao seu filho, corrigir com a sua esposa, tudo isso está mexendo com a estrutura psicológica, a estrutura mental, emocional da pessoa. E se a pessoa, mesmo os conselheiros da igreja não dão conta, aí pode vir ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica e também ajuda orgânica. Ajuda orgânica, ou nós vamos orar para que haja ali um milagre, ou a gente vai cuidar da nossa saúde, ou vai ter que ter a medicação. O próprio Paulo, o grande Paulo, que era um homem tão usado em milagres, escreveu um texto para Timóteo dizendo que ele deveria tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. Sim. E das suas frequentes enfermidades, veja. Por que o Paulo não mandou o Timóteo falar assim, você está com isso, você está faltando fé, vai orar mais, busca o Senhor vai te curar. Numa mesma carta em que ele ora por Timóteo, né? Eu falo assim, eu sempre brinco nesse texto que se Paulo tivesse um omeprazol, eu tinha mandado Timóteo tomar, entendeu? Exatamente. Então veja que ele não via a esfera espiritual, a fé e a humanidade, fé e ciência, como esferas irreconciliáveis. Pelo contrário, ele era o Paulo que ressuscitava mortos, que orava por doentes, mas era o Paulo que dizia também, se tem o remédio, toma o remédio. Sim. Né? Então eu acho que tudo isso configura, acredito eu, esse processo de santificação do corpo, da alma e do espírito. E aí entra uma questão, que eu não sei se você... que é o processo inverso também. Aí eu vou te dizer uma coisa. Quando você pega alguém que está descompensado biologicamente, e aí é uma coisa que eu falo muito para pessoas que às vezes estão trabalhando com cura interior. Eu estou falando daqueles casos onde você vê o capiroto ali... Mas, assim, pessoas que estão muito adoecidas, que estão muito fragilizadas, é bom e é sempre saudável, né? E aí eu falo não como médico, mas eu falo aqui agora como irmão, que você estabilize essa pessoa, que você, de maneira biológica, você traga essa estabilidade para que você, às vezes, tenha mais sossego e mais espaço de você avançar em outras áreas, né? Porque eu vejo que há muito esse erro, né? Eu vejo que hoje já tem um certo cuidado, tem um programa que pede BH mesmo, que eu vejo que eles são muito cuidadosos, que eles às vezes eles pedem um laudo do médico que acompanha para ver se a pessoa está apta a participar de um retiro, se ela está apta a participar de um programa e tudo, por ser. Eles não querem pessoas ali que estejam totalmente descompensadas, que elas não vão a colocar aqui de maneira produtiva. Então, também começar pela via inversa, em alguns casos, não é um sinal de falta de fé, de falta de comunhão com Deus ou de atropelo, né? Não, com certeza. Por exemplo, teve um caso recente que eu até atendi na clínica, agora como psicólogo, de uma senhora que veio bastante depressiva, crente, tudo crente. A mulher veio de várias tentativas de suicídio. A última, a filha teve que tirar a corda do pescoço dela. Caso grave. Uma coisa horrorosa. Caso gravíssimo. Gravíssimo. Então, essa senhora, eu falei, não, olha, antes de te atender, né, você vai procurar, dei indicação de um psiquiatra, eu falei, você precisa ser medicada, porque eu preciso que você tenha mais estabilidade, né, até para estar mais sensível e acessível a um processo de psicoterapia. Então, em alguns casos, a medicação, quer dizer, em casos mais graves, em casos... assim, eu tento até, dentro da parte psicoterápica, até num atendimento, se eu consigo conduzir o caso
sem o remédio, eu tento conduzir, mas em muitos casos eu vejo que a medicação é necessária e importante. Teve um caso agora recente de uma moça que Graças eu a atendi, Deus. cara. Graças a Deus. Vou contar até esse testemunho para você. Tem uma moça que eu atendi, várias tentativas de suicídio também. E eu falei com ela, vai procurar um psiquiatra. Ah, vai procurar um psiquiatra. Precisa, e você precisa ser medicada, não tem jeito. E eu convenci ela. Rapaz, foi interessante. Ela foi, fez uso da medicação, e ela depois falou assim, Alcione, eu queria te agradecer muito. Porque agora, ela falou, sabe a impressão que eu tinha? Que eu vinha fazer a sessão com você e que eu estava bêbada. O meu cérebro não funcionava. Eu não conseguia raciocinar. Ela falou, então a medicação me deu condições de agora eu entrar para resolver os meus problemas. Então, veja, a medicação deu a ela essa estabilidade, na escala lá, Beck, de Sim, depressão e ansiedade, ela tem um score altíssimo, e a medicação trouxe ela para uma melhor estabilidade, e foi muito bom, foi essencial ela ter sido medicada. Eu não conseguiria continuar acompanhando ela se ela não fosse medicada. É, Então, eu acho que os tratamentos são aliados. eu falo que quando Elias teve lá o seu burnout, né? Provavelmente ele teve uma depressão. Eu sempre falo, às vezes, nas pregações, que a primeira coisa que Deus fez com ele não foi fazer ele girar no manto, não foi ele ter uma revelação. A primeira coisa que Deus fez com ele foi mandar ele comer, cara. A Bíblia diz que um anjo vem e traz comida para o cara. Deus faz um reforço biológico primeiro, dá uma força física, toma uma água, come esse pão que está aí sob as pedras e tudo. E eu assim, aí puxando a sardinha um pouco para o meu lado, eu vejo muito isso. O paciente, às vezes, ele está num turbilhão do TAG, no turbilhão do toque religioso, ele está ali com pensamentos disfuncionais de uma depressão. É muito mais tranquilo para um conselheiro cristão trabalhar com uma mente calma, com uma mente estável. Eu falo que esse paciente ele vai ser menos custoso, né? Ele vai ser menos trabalhoso. E isso é uma sabedoria que poucos têm, né? De ter esse feeling. Vem com o estudo, tudo, mas vem muito com a experiência também de acompanhar muitos casos, né? E com o tempo eu ver isso. Agora, eu queria que você falasse, cara, senão daqui a pouco o tempo acaba, sobre o que é o Secrai. Explica aí um pouquinho para a turma que está seguindo a gente. Como que a pessoa... Porque eu sei que o Secrai hoje tem online e você tem módulo no Rio, São Paulo e Vitória, né? Eu não sei porque você não tem um módulo em BH, eu nunca entendi isso. Sua mulher de BH, acho que você tem alguma coisa. Rapaz, abre um módulo. Eu estou querendo dar um curso desse em BH, abre aí, você abre para mim? Eu Você tenho uma pega, você me ajuda. igreja. Eu vou perguntar para o pastor Paulo se ele deixa, porque eu não tenho uma igreja, cara. Vamos fazer, né? Arruma um lugar aí para mim colocar um núcleo em BH. Tá. Cara, olha só, o Secrai, ele é um trabalho de aconselhamento, então eu chamo de aconselhamento integral, porque qual é a ideia? A ideia é explorar essas três esferas, por isso a gente traz caras como você, um psiquiatra, o Fábio, psiquiatra, psicólogos para trabalhar a questão psicológica, pastores que trabalham a parte espiritual. A ideia é integrar essas três áreas na escuta. Ou seja, como é que o cristão, um líder, pode, entendendo um pouquinho de psicopatologia, entendendo um pouquinho dessa parte hormonal, entendendo um pouquinho da parte de pactos, de alianças, maldições, eu nem sei se você crê nesse negócio, entendendo essa... Sim, eu não vou chamar de maldições, mas eu entendo o que você está falando, entendeu? Eu uso a palavra iniquidade familiar. Eu acho melhor iniquidade, entendeu? Porque o termo maldição ele está bastante desgastado. Mas, então, maldição, ele ficou prostituído, entendeu? O Cote fala que a palavra maldição está amaldiçoada. Então, se a gente tem essa noção, essa perspectiva, como é que a gente pega tudo isso e aplica na escuta, no atendimento? A pessoa senta com você, né? Então, eu acho que o curso tem esse propósito. É um curso de 2 anos, ele acontece em Vitória, em 2 igrejas. E é para o leigo, né, Alcione? Não é só para pastores. Não, ele é para leigo, para todos. Então, tem desde gente que mal sabe ler e escrever, até médico, psicólogo, pessoas de tudo quanto é área, pastores, pessoas que vão estudar. E uma coisa legal, em agosto a gente vai abrir uma turma pelo Zoom, a gente vai linkar o nosso curso de Vitória pelo Zoom e a gente vai começar a fazer aulas ao vivo também pelo Zoom. Então,
De repente o cara está lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, a gente vai fazer a aula ao vivo também pelo Zoom, linkando aqui junto com a turma de Vai ser história. possível fazer quase todo o Secrai, então, online. Isso, exatamente, em aulas ao vivo com o professor. Que bacana, hein, cara? Quem tiver interesse, gente, eu vou postar depois no meu Stories o perfil do Alcione Emery. Você tá com seus livros aí, cara, para mostrar? Rapaz, eu não tô. Ah, esse homem não sabe fazer merchan. Eu tenho que te fazer um curso com um Rapaz, eu amigo sou meu lá ruim do Rio, pra você aprender a fazer merchan, entendeu? Mas quem quiser, entra lá no nosso site, secrai.com.br, Secrai com S, secrai.com.br. Também o Instagram lá, entra lá no meu Instagram, Alcione_Emery, que tem lá propagandas, lá vai ter o site e tal. Você tem essas informações. Ó, a sua mulher tá mandando você mandar um beijo para sua mãe, a aluna da sua primeira turma, entendeu? Como é que é? Sua mulher tá mandando você mandar um beijo para sua mãe, a aluna da sua primeira turma. Inclusive, fazer um registro aqui, aquele livro que eu te falei no início do Kurt Koch, foi minha mãe que conseguiu para mim. Eu falo, cara, quando Deus tem um propósito, ele usa os vasos para poder abençoar. Você sabe que eu fiz psiquiatria? Deixa eu ver se o livro está aqui. Então, ó, quando Deus quer falar, né? Eu estava perdido lá, que residência eu queria fazer. E eu estava trabalhando no posto de saúde, eu comecei a ver aquele tanto de doença psicossomática, aquele tanto de gente tomando remédio. Eu falei, Deus, como que eu posso ser útil? Aí tinha uma feira do livro, lá na livraria Souza Pinta, que era aqui um lugar aqui em BH, aqui, que é tipo uma Bienal do livro. Hoje não tem mais essas coisas, que o pessoal está comprando tudo online. Aí eu comprei esse livro, cara, num stand da Ultimato, Freud versus Deus, que é do Dan Blazer. O Dan Blazer é um psiquiatra fera dos Estados Unidos, especialista em psiquiatria geriátrica, cara, é uma referência. Rapaz, eu fui lendo esse livro aqui, aí fui falando as conexões entre cristianismo, psiquiatria e tal. Com 2 capítulos desse livro, eu falei assim, eu nasci para ser psiquiatra. E aí eu decidi fazer psiquiatria. Então, assim, eu falo que é muito bacana. Eu acho esse campo muito legal de estudos. Eu já estive lá no Secrai, dando aula, a turma é bacana. Eu acho até que a oportunidade online, cara, é muito, muito legal mesmo. Acho que quem tiver interesse pode fazer. E eu recomendo, gente, os livros da Alcione também. Nós não estamos fazendo merchan, a Alcione não precisa estar rico, estar milionário e tudo. Mas, assim... Tomo posse. Amém. Nós vamos chegar lá. Mas, assim, os livros são muito legais. Quando eu estava começando, Alcione, aquelas dúvidas da psiquiatria e tal, me chegou um livro seu, se eu não me engano, o primeiro que eu li foi, eu acho que foi o Herói do passado, se eu não me engano, agora eu não estou na dúvida. E foi muito bacana, cara, porque abriu muito a minha cabeça para entender o outro lado. É uma pena, né? Porque uma hora passa rápido. Queria que você deixasse suas palavras finais aí para a galera, entendeu? Não, quero primeiramente agradecer você pelo convite, uma honra, uma alegria para mim estar aqui falando contigo, você sabe que você mora aqui no meu coração, tá? E o pessoal aí também, obrigado aí por ter nos acompanhado, e eu espero aí que esse bate-papo tenha ajudado cada um de vocês aí a refletir um pouquinho sobre o físico, o emocional e o espiritual. Deus abençoe todos. Deus abençoe. Eu vou marcar outras lives com o senhor para a gente falar de maneira específica sobre aborto espiritual e tudo, porque, gente, é tema para falar 10 horas aqui. Contaminações espirituais, como é feito o processo de libertação, quebra de iniquidades. Dá para falar muita coisa. Queria mandar aí um abraço para sua esposa Virgínia, que está nos acompanhando. Um beijo para minha esposa Simone. E vou mandar uma saudação especial para os meus amigos mantenenses, que são raízes, que se banham na represa do Turvo. Que Deus abençoe a todos os mantenenses. E um abraço a todos vocês. A live vai ficar salva no meu IGTV. Eu vou ver se eu baixo o arquivo e te mando também para você colocar lá no seu Instagram. Tá bom. Gente, tá bom. Que Deus abençoe. Desculpe aí, mas uma hora eu tenho que dormir, que amanhã eu tenho corridinha cedo. Tenho paciente, tenho consultório e a vida continua. Alcione, brigadão, viu, cara? Deus te abençoe muito. Beijão, meu querido. Fique com Deus. Valeu, um abração.